Se você é aquela pessoa que sente dores no corpo constantemente, parece que cada dia a dor está num lugar, dor no joelho, nas costas, nas articulações, no ombro, dores musculares, ou você é aquela pessoa que tem alguma doença relacionada à dor, como fibromialgia, artrite reumatoide, tendinite, bursite, lúpus, endometriose, osteoartrite, neuropatia. Você precisa saber que alguns alimentos que você consome diariamente podem estar causando ou piorando essas dores. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 7 alimentos que causam dores no corpo e que você precisa excluir da sua alimentação se você deseja melhorar. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Os alimentos que nós vamos falar aqui hoje, eles vão causar dor no corpo por diferentes vias, diferentes caminhos. Pode ser por aumentar a inflamação no corpo, aumentar a produção de substâncias pró-inflamatórias gerando dor. Pode ser por aumentar a sensibilidade do sistema nervoso central à dor. Pode ser por disfunção mitocondrial. As mitocôndrias são organelas da nossa célula que, como se fossem a fábrica de energia nas nossas células, que produzem ATP, nossa moeda energética, como se fosse o combustível do nosso corpo. Se ela está disfuncional, a gente vai sentir cansaço, mais fadiga e também dor, principalmente dor muscular. Um clássico exemplo, de uma doença que tem disfunção mitocondrial presente é a fibromialgia, muitas dores pelo corpo, principalmente dor muscular. Também pode ser por estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é o excesso de radicais livres que vai danificando as nossas células e piorando a sua função, elas não conseguem funcionar adequadamente e o resultado disso é dor. E pode ser também por uma ativação exacerbada do sistema imunológico. Isso acontece principalmente em doenças autoimunes, onde há a produção de autoanticorpos, Anticorpos, o próprio sistema imunológico vai atacar o próprio corpo. Mas independente da via ou do caminho, que isso acontece, o resultado é a dor. E assim, mais importante do que ficar tratando essa dor com remédio, com analgésico, anti-inflamatório, muitas vezes eles são necessários, principalmente no momento agudo ali de dor, mas pensando naquela dor crônica, aquela dor que você tem todos os dias ali que nunca se resolve. Imagina você depender dessas medicações pro resto da vida. O mais inteligente seria você retirar aquilo que está causando essas dores. E é o que a gente vai conversar aqui hoje, esses alimentos que estão presentes diariamente na sua rotina e que estão causando essas dores. Pode ser que você retire e não melhore 100%? Pode ser, mas a chance disso acontecer é baixa, porque esses alimentos estão muito relacionados a dores. Então, alguma melhora, algum alívio você vai sentir se você retirar esses alimentos. E aí usar, conforme a orientação do médico, um analgésico, um anti-inflamatório, pontualmente, quando for necessário, quando o médico julgar necessário. Mas você vai saber que aquilo que estava ao seu alcance, de retirar alimentos que causam dor, você já vai ter feito. Então, para a gente começar, o primeiro eu separei uma lista aqui, para vocês, dos 7 alimentos que mais causam dor no corpo. E o primeiro deles é o açúcar refinado. Então, doces, refrigerantes, bolos, tortas, pães, bebidas lácteas, temperos prontos, caldos prontos, molhos prontos, ketchup, barbecue, shoyu, todos esses vão ter açúcar. E o que acontece no nosso corpo, O excesso de glicose, ele vai ativar, porque sempre que a gente consome esse tipo de alimento, a nossa glicose aumenta muito no sangue. E o excesso de glicose ali no sangue vai ativar vias pró-inflamatórias. E isso aumenta a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, o TNF-alfa, a interleucina 1-beta. E isso vai aumentar a nossa sensibilidade à dor. Então, se você tem o hábito de consumir esse tipo de alimento, também aqueles cereais matinais, granolas, essas granolas mais comuns, o ideal é retirar. E você vê que esses alimentos, em todo lugar que a gente vai, tem esse tipo de alimento, É muito fácil encontrá-los, no supermercado. É difícil, na verdade, o contrário, Você encontrar alimentos que não tenham açúcar refinado na composição. Então, o ideal é você realmente reduzir esse tipo de alimento, Tanto doces, que você olha e você já sabe que é um doce que tem muito açúcar ali, quanto aqueles alimentos industrializados que normalmente têm açúcar na lista de ingredientes. Então, se você sente dor, se encaixa em algum dos quadros que eu comentei aqui no início do vídeo, o ideal é que você exclua esse tipo de alimento da sua rotina. O segundo alimento que causa dor no corpo é o glúten. E a gente encontra o glúten no trigo, no centeio e na cevada. E em quais alimentos, Como que a gente encontra isso no nosso dia a dia? Pão, bolo, biscoito, tortas, na cerveja, nas massas, Então macarrão, pizza, hambúrguer.
também alguns embutidos que são feitos com farinhas. Então, assim, também é um outro alimento que está sempre presente no nosso dia a dia. E por que ele causa dor no nosso corpo? O glúten ele vai aumentar a expressão da zonulina, que é como se fosse uma colinha das células intestinais. Então, imagina que as células intestinais, como aqui na minha mão, e elas têm que sempre estar juntinhas. E a zonulina fica aqui, ó, juntando essas células. Quando aumenta a expressão, significa que ela como se fosse que ela se soltasse dali. E isso aumenta a permeabilidade entre as células intestinais, que é o que a gente chama de leaky gut, que é como se fosse um intestino vazado mesmo, que passa coisas que não era para passar, que era para o nosso intestino mandar embora, né? Ficar só aqui no lumen intestinal que a gente fala. Quando passa, né, passa principalmente LPS, que são os lipopolissacarídeos, que são como se fossem fragmentos de bactérias que ficam ali no nosso intestino. E esses LPS, eles causam inflamação, ativam vias inflamatórias. E essas vias inflamatórias vão gerar dor no nosso corpo. Principalmente, isso acontece muito em quem tem questões articulares, dores articulares, sofrem muito com isso. Então, para quem tem dor articular, retirar o glúten vai ser muito importante, tá? Esse é o nosso segundo alimento. O terceiro alimento da nossa lista são os laticínios. Então, o leite de vaca comum, né? O leite, o queijo, creme de leite, chantilly, leite condensado, manteiga, todos esses são laticínios e eles podem gerar dor no corpo porque eles têm a caseína do tipo A1, muito presente no leite de vaca comum, e ela vai aumentar a produção também de citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis ainda à caseína A1. Tá? Então, o ideal é que exclua ou pelo menos reduza o consumo de leite de vaca e derivados. O quarto alimento da nossa lista são os óleos vegetais refinados. Óleo de soja, milho, girassol, canola, de algodão. Por quê? Porque eles são ricos em ômega 6 e o ômega 6 ele vai gerar o ácido araquidônico, que ele é um precursor de substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo. E quando ele tá, o ideal não é que o ômega 6 assim, faz mal exatamente, né? O excesso dele faz mal, o desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Eu até fiz um vídeo sobre o ômega 3 aqui, vou deixar aqui para você assistir também. Mas o ideal é que eles estejam em equilíbrio. Mas a nossa alimentação, ela é muito mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. Aí junta o excesso de ômega 6, que é mais pró-inflamatório, e a falta, a deficiência do ômega 3, que é mais anti-inflamatório, o resultado dentro do nosso corpo é mais pró-inflamatório. E essa inflamação vai gerar dor. Também muito comum pessoas que têm dores nas articulações sentirem mais com os óleos vegetais refinados. Então, em contrapartida, né, o ômega 3 para essas pessoas vai ser muito importante, normalmente precisando de suplementação. Então, se esse é o seu caso, te convido a assistir esse vídeo sobre o ômega 3, que com certeza vai te ajudar muito. Tá? Nosso quinto alimento da nossa lista são alimentos com gordura trans. Então, quais são esses alimentos? Margarina, biscoito recheado, bolacha, sorvete, bolos prontos, mistura para bolo, pipoca de micro-ondas, fast food, produtos de padaria, né, os folhados, sonho, rosquinha. Tudo isso são alimentos ricos em gordura trans. E o que acontece? Essa gordura trans, ela vai interferir na fluidez das membranas. As nossas membranas, elas são... É o que a gente fala, que é uma bicamada lipídica, né? Tem gordura ali nas nossas membranas. E a gordura trans vai atrapalhar essa fluidez que precisa haver entre as membranas. Isso vai ativar as células imunes e perpetuar a dor crônica, tá? Especialmente em doenças inflamatórias como artrite reumatoide e fibromialgia. Então, se esse é o seu caso, reduzir esses alimentos, né? Na verdade, a gente fala assim, né? Esse é o seu caso porque a gente tá falando aqui da dor. Mas esse tipo de alimento, né, que tem gorduras trans, o ideal é que todo mundo exclua da alimentação. Não são alimentos, assim, recomendados, indicados ou com doses seguras para consumir, ok? Então, esse é o nosso quinto alimento da lista. O sexto alimento da nossa lista são os aditivos alimentares, né? Então, corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes, estabilizantes, emulsificantes, todos esses são aditivos alimentares e o nosso corpo não reconhece, tá? Eles são substâncias, não são naturais, né? A maioria deles. E o nosso corpo não reconhece esse tipo de alimento. E quando o nosso corpo não reconhece, vão haver alterações ali e uma delas pode ser, uma das consequências, na verdade, né, pode ser dor, tá?
E exemplos práticos dessa questão. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor, que ele está muito relacionado com uma excitabilidade do sistema nervoso central, e isso gerando dor, principalmente em quem tem, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca. Então, excluir o glutamato monossódico para quem tem esse tipo de dor, né, principalmente, vai ser muito importante. Um outro exemplo é corante artificial, como a tartrazina e como o benzoato de sódio. Eles vão causar a liberação de mastócitos, ativação do sistema imunológico e também gerar dor. Então, esses são só exemplos práticos, né, com nomes assim, mais específicos que eu trouxe aqui para vocês. Mas assim, o ideal é que, se aquele alimento, você pegou lá um alimento no supermercado e aí começou a ler a lista de ingredientes. Primeiro, a lista vai ser enorme, né? Imagina a embalagem desse tamanho, metade é lista de ingredientes. Aí já é um sinal vermelho para você. E aí, se você começa a ler a lista lá de ingredientes com um tanto de nome que você não conhece. Isso são o quê? Aditivos químicos para que aumente o tempo de prateleira daquele alimento. Então, o ideal é que você evite, tá? É muito comum a gente ouvir, né? Quanto mais longo o tempo de vida de um alimento, né, que ele consegue ficar ali na prateleira, menor o nosso, tá? Então, assim, e o contrário também é verdadeiro, né? Quanto menor o tempo de vida daquele alimento, que normalmente são os alimentos que a gente encontra nos sacolões, né, nas feiras, maior o nosso tempo de vida também. Então, o ideal é que a gente desembale menos, descasque mais, porque a gente vai estar livre desses aditivos químicos que o nosso corpo não reconhece, tá? E por último, né, esse foi o sexto, aditivos químicos foram aditivos alimentares, né? Foram o sexto alimento, né, que a gente tá comentando aqui, que causa dor no nosso corpo. E por último, bebidas alcoólicas. O etanol, ele vai prejudicar a função mitocondrial, que a gente comentou, que é muito comum, né, tá relacionada à dor. Vai também sobrecarregar fígado, pâncreas, cérebro, tudo isso gerando um processo inflamatório, resíduo tóxico também, que a metabolização do etanol gera. Então, muito importante, se você tem quadros, né, de dor crônica, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Bom, esses foram 7 alimentos que causam dor no corpo que eu queria trazer para vocês hoje. Se você é aquela pessoa que sente essas dores, tem alguma doença relacionada à dor no corpo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar algum comentário se você ficou com alguma dúvida. E se esse é o seu caso, se você deseja um acompanhamento nutricional mais de perto para a gente conseguir fazer o gerenciamento dessa dor, para resolver esses sintomas, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse assunto. E também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar sempre que um vídeo novo for lançado. Um beijo e até o próximo vídeo.